Rapaziada, o Botafogo anunciou Renato Paiva para treinador do Botafogo. Além disso, perdemos de 2-0 do Racing, num agregado de 4-0, que se você somar com o agregado do 3-1 contra o Flamengo, o Botafogo resume esse primeiro trimestre a um 7-1. É exatamente isso. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem papo reto com o torcedor, porque não cabe empolgação, qualquer coisa do tipo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias. Somos mais de 155 mil apaixonados pelo Botafogo que querem entender o dia a dia do Botafogo além da superfície, além do básico. E a sua casa para isso é aqui o canal do Manel. Portanto, venha se inscrever aqui no canal e larga o dedão no like, se você quiser me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a levar esse conteúdo além do básico para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Hoje é um dia muito dolorido para o torcedor do Botafogo. Não existe espaço para comemoração e festa. Muita gente se agarra naquela passação de pano de dizer o seguinte: você é um ingrato. Botafogo ganhou tudo em 2024. Portanto, você não pode criticar o que está acontecendo em 2025. Comigo esse papo furado não cola. Definitivamente a forma como o John Textor resolveu lidar com o início de temporada 2025 foi tremendamente equivocada. Tremendamente equivocada. Tirando você, que está passando pano para o John Textor, está tentando fazer com que isso passe logo, para ver se a ferida para de doer o mais rápido possível, você não pode admitir que o Botafogo seja humilhado dentro do Nilton Santos da forma como foi. O Racing é um bom time, muito bem treinado, jogadas de ultrapassagem, triangulações, toda hora chegava numa chance clara de gol. Olha, era disso que o Botafogo precisava, ou pelo menos era isso que se esperava de um time campeão da Libertadores. Gustavo Costa é um excelente treinador. Diga-se de passagem, para ter contratado o Renato Paiva, talvez fosse melhor ter trazido o Gustavo Costas, por exemplo. Ou um técnico que, assim como o Gustavo Costas, tem vários aí na América do Sul. Voivoda, Zubeldia. São bons técnicos que para o Botafogo parece que não existe. E a gente vai de Renato Paiva. Eu vou analisar tudinho do Renato Paiva para você, tá? Tudinho. Agora, eu não vou ficar aqui enganando o torcedor do Botafogo. Nossa! Chegou o Renato Paiva! Agora o Botafogo vai decolar. É sério que é isso que você quer ouvir? É sério que é isso que você quer escolher para se enganar? Também não vou detonar o Renato Paiva, não. Pode ser que dê super certo, tá? Pode ser que dê super certo. Pode ser que o Renato Paiva faça no Botafogo o trabalho da vida dele. Quem era o Luiz Castro antes do Botafogo? Quem era o Arthur Jorge antes do Botafogo? Vieram aqui, fizeram do Botafogo o trabalho das suas vidas e decolaram na carreira. Talvez o Renato Paiva consiga, no Botafogo, reproduzir um pouco, ou quem sabe até mais, do que fez Arthur Jorge e Luiz Castro. Talvez seja o cara que a gente está buscando por um projeto de médio ou longo prazo e que não vai sair quando as propostas árabes vierem. Talvez seja o cara que não só não vai sair, como vai deixar legado, vai deixar títulos, vai implementar o Botafogo Way e vai fazer todo mundo voltar a sorrir. Mas definitivamente não é a expectativa que ele causa no primeiro momento. Não é. A expectativa que ele causa no primeiro momento é de um gosto amargo na boca do torcedor. É de um gosto do tipo, putz, acho que deu ruim, hein? Pode ser um pouco de maldade do torcedor, que muitas vezes fica na primeira reação e procura não olhar para outros vieses, outros ângulos, que é como a gente vai fazer dentro desse vídeo. Pode ser. Mas é um comportamento legítimo também. Daquele cara que sai de casa tarde da noite para estar 21h30 no Nilton Santos para ver o time sendo esculachado dentro de campo e ouvir o John Textor dizer que isso não vale nada. Se não vale nada, por que foi ao Nilton Santos? Se não vale nada, por que veio ao Brasil ver o jogo? Já que não vale nada. O Campeonato Carioca também não valia nada. John Textor não pegou avião para vir para cá ver Botafogo e Bangu em Moça Bonita. Botafogo em Nova Iguaçu e em sei lá onde.
Não valia nada. E ele não veio. A Supercopa não valia nada, não é isso? Ele não veio. Ontem ele veio. Ele veio para ver o Botafogo ser humilhado dentro de campo. O Botafogo foi humilhado dentro de campo. O Botafogo só não tomou uma goleada histórica em relação a uma final de Recopa porque o John foi um dos poucos que se salvaram. O John jogou muita bola. O John salvou, em que pese ele ter falhado num dos gols. Aquele golpe de vista lá que. Eu vou bater no John? Óbvio que não. O Botafogo é um bando dentro de campo. Um bando, uma zona. O Botafogo conseguiu perder tudo que 2024 construiu. Identidade, organização tática, consistência defensiva, construção de jogadas ofensivas. Não tem nada. Nada. Como pode um time campeão da Libertadores, que não perdeu ninguém do meio para trás, ser uma peneira da forma como é? Da noite para o dia, o Savarino virou bagre? Não virou, né, meus amigos? O Savarino foi o melhor jogador do ano passado. Para muita gente. Poderia facilmente ter ganhado o prêmio de melhor jogador do ano passado. O Igor Jesus, que salvou o emprego do Dorival Júnior vestindo a camisa da seleção brasileira. Chegou voando no Botafogo. Virou um jogador comum? Foi sonho de uma noite de verão? Claro que não, né? E o Barbosa? O Barbosa parou de jogar bola. O Barbosa voltou a virar aquele cachorro louco. Marlon Freitas, Gregory, Vitinho, Alex Telles. Cadê o meu Botafogo campeão? O início de 2025 deixa muitos recados. Um deles é: treinador faz muita diferença. Muita diferença. E o Arthur Jorge, a gente pode ter uma raiva danada da forma como tudo aconteceu. Mas fica muito claro que o Arthur Jorge era um baita de um treinador. Um baita de um treinador. Definitivamente, se o Arthur Jorge tivesse continuado, meu amigo. E o Textor tentou, tá? O Arthur Jorge não quis ficar. Não vou jogar essa culpa no Textor, não. A informação ela já é disseminada há muito tempo. O John Textor fez de tudo para o Arthur Jorge ficar. O Arthur Jorge trabalhou para sair do Botafogo. Ele trabalhou para sair do Botafogo. Então, página virada. Se é página virada, vamos lá. Vamos falar do nosso grande Renato Paiva. Vem comigo. Meus amigos, não é mole não, hein? Não é mole não. Ó, vamos começar pelo Transfer Market. Transfer Market. Renato Paiva. Não é o Renato Gaúcho, hein? É o Renato Paiva. Olha aí. Tá aí o homem. Deixa eu tirar esse negócio aqui da nossa tela. Pronto. Vou deixar a tela congelada um tempinho no rostinho dele para você começar a se acostumar com o fato de que Renato Paiva será treinador do Botafogo. Renato Paiva, ele nasceu num lugar chamado Pedrogão Pequeno, lá em Portugal. Tem 54 anos. Ele tem apenas um título na carreira. Ele foi campeão equatoriano pelo Independiente del Valle. Ele tem a tal da licença UEFA Pro, né? Teve muito torcedor fazendo piada ontem. Pô, vê a licença dele aí. Tomara que ele não tenha essa licença. Uma maldade, né? Uma maldade. Mas, enfim, tá aqui. Ele tem a licença Pro. E ele tem uma média, um tempo médio como treinador de 2,19 anos. Então, ele é um cara que fica ali mais ou menos 2 anos num clube. Ele estava treinando, ele estava desempregado, até recentemente estava treinando o Toluca do México, onde ele fez um trabalho muito razoável. Manteve o Toluca o campeonato mexicano inteiro, entre o segundo e a terceira colocação, e aí o Toluca é eliminado nos playoffs lá no México. Dá para dizer que foi um trabalho horroroso do Renato Paiva? Não. Não dá para dizer que foi um trabalho horroroso do Renato Paiva. Tá? Lá no Toluca do México, foram no Apertura, foram no total lá, né? Foram 19 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Uma média de 1,84 ponto por jogo. Esse PPJ, que é o ponto por jogo, que eu sempre falo para vocês, para a gente dizer que um trabalho é muito bom, ele tem que ser de 2 para cima. Entre 1,8 e 1,9, eu costumo dizer que é um trabalho regular, a depender do contexto, porque tudo na vida é contexto.
Como assim, Manel? Uma coisa é você estar no Real Madrid e ter um PPJ, um ponto por jogo de 1,8. Isso é muito ruim. Isso é papo de demitir um treinador. Por quê? Porque é o Real Madrid. Você tem uma máquina na mão que não te permite não ter 2,2, 2,3 pontos por jogo. Outra coisa é você ter 1,8 ponto por jogo treinando o Cuiabá na Série A. Meu amigo, teu trabalho é sensacional. Então não adianta só você olhar para quanto é o ponto por jogo. Você tem que entender o contexto. Quem é o Toluca dentro do cenário do futebol mexicano e entender se o Toluca é um clube para ter um PPJ acima de 2 ou abaixo de 2. Na minha humilde opinião, o Toluca não é um clube dominante no campeonato mexicano. O Toluca seria, mal comparando com o futebol brasileiro, um clube que todo ano entra para brigar por um G6. Ora, se o Toluca é um clube que entra para brigar por um G6, eu não posso exigir que esse cara tenha um PPJ acima de 2. Portanto, eu vou dizer que foi um bom trabalho feito ali no Toluca, tá bom? Ele teve outras passagens na carreira dele. Ele começa nas categorias de base do Benfica B, tá? Mas ele trabalha no Benfica de 2007 a 2019. Por que isso é importante? Porque isso mostra para gente que o Renato Paiva é daquela famosa escola dos técnicos portugueses. Famosa escola dos técnicos portugueses. O cara que trabalha 10 anos, mais do que 10 anos, né? O cara que trabalha 12 anos no Benfica, ele bebeu da fonte da escola portuguesa de treinadores, de 2007 a 2019. Porém, fica também aqui a ressalva de que o Benfica não investiu nele como treinador para o time principal. Depois de 12 anos bebendo na fonte das categorias de base do Benfica, da escola portuguesa de treinadores, ele resolveu sair de lá para se lançar como treinador profissional. E foi para o Independiente Del Valle, onde ficou 60 jogos em 2021-22 e foi campeão equatoriano com um PPJ de 1,78. Apesar do título, um PPJ abaixo, considerando que o campeonato equatoriano é fraquíssimo, fraquíssimo, e o Independente Del Valle definitivamente é o clube dominante lá. De lá, ele vai para o México, apenas 18 jogos, um trabalho horroroso no Leão, 1,22, e é demitido, muito provavelmente. 1,22, muito baixo, apenas 18 jogos. Dali ele vai para o Bahia para se tornar. Ele vai para o Bahia para se tornar o primeiro treinador da era SAF do Bahia. E aí fica aqui uma questão curiosa. Pô, o cara fez 51 jogos, 1,49 e foi a primeira opção do Grupo City no Brasil. Por que o Grupo City escolheu ele? E por que o John Textor escolheu ele? É por isso que eu falo que aqui no canal do Manel eu te levo para olhar para o futebol além da lógica. Vamos raciocinar. Vamos sair desse hate coletivo de é um merda. Não. Se o Grupo City escolheu o Renato Paiva, se o John Textor escolheu o Renato Paiva, alguma coisa esse cara tem. No mínimo, esse cara é bom de lábio. Chamar ele para tomar um chopinho, esse cara deve ter um papo apaixonante. Porque não é possível que ele enganou 2 SAFs no Brasil e clubes mexicanos aí pelo mundo. Esse cara tem algum valor. É verdade que ele até agora na carreira dele não conseguiu fazer um grande trabalho num clube grande, em que pese ter sido campeão equatoriano com o Independente Del Valle, beleza, mas campeonato equatoriano é pequeno, com todo respeito ao Equador, mas dentro da prateleira de importância do futebol, tá lá embaixo. Tá longe de estar lá em cima. Com o Bahia, ele tinha uma chance. E aí eu vi muita gente falar, mas o Bahia saiu de lá escorraçado pela torcida. Ontem eu estava com um camarada, tá me fugindo o nome dele, que ele ficou no bar defendendo o Renato Paiva, e foi muito engraçado isso. Todo mundo ficou brincando com ele, que ele era, porra, estava apaixonado pelo Renato Paiva. Mas ele tem um ponto. A torcida do Bahia é maluca, completamente maluca. A torcida do Bahia escorraçou o Renato Paiva, dizendo que o Renato Paiva tinha que estar brigando pelo título. E o Renato Paiva, naquela oportunidade, estava na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Pois bem, saiu o Renato Paiva. Entrou o Rogério Ceni. Passou o Campeonato Brasileiro todinho. Pelo menos o complemento dele, né? Um turno inteiro, praticamente.
Você viu qual foi a posição que o Bahia terminou o campeonato? Sob o comando do Rogério Ceni? Na 16ª posição. Ou seja, a expectativa do torcedor do Bahia estava desalinhada com aquilo que ele tinha de recursos humanos na mão. Ele não tinha jogador, ele não tinha time para poder brigar pelo título. E o Rogério Ceni não tem até hoje. O Grupo City está melhorando os investimentos no Bahia, mas é um processo lento e gradual. Vai demorar a chegar no ponto que deveria chegar, onde pelo menos o torcedor do Bahia tem essa expectativa. Então, acho que tomar como régua o trabalho dele do Bahia é uma injustiça com o Renato Paiva, porque ele não tinha 500 milhões em reforços na mão, ele não tinha um elenco campeão brasileiro, ele não tinha um elenco campeão da Libertadores, agora ele tem. Agora ele tem. Esse garoto aí vai jogar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, um Super Mundial de Clubes contra PSG e Atlético de Madrid. Ele pode falar o que ele quiser, menos que ele não tem material humano na mão. Ah, perdeu o Luiz Henrique Almada. Meu irmão, todo o resto tá aqui. E não são jogadores fracos, não, tá? É um bando muito mal treinado. Coitado do caçapa que foi jogar dos Leões, mas a verdade é essa. Muito mal treinado. Se ele for bom treinador, ele em 30 dias ele dá o mínimo de cara para esse time, padrão de jogo, arranca um empate contra o Palmeiras no Allianz e vai para cima no Campeonato Brasileiro, porque time tem. Jogadores com brio, mordido, querendo dar resposta, uma volta por cima em 2025 tem. E o John Texor com certeza vai distribuir uma meia dúzia de comida de rabo dentro do Botafogo ao longo dessa semana, você não tenha dúvida em relação a isso. Mais uma vez, empolga? Não empolga. Vou te trazer aqui a enquete que eu fiz ontem sobre o Renato Paiva, né? Claro que a enquete pode estar um pouco contaminada, um pouco não, com certeza está contaminada pelo fato do torcedor estar chateado pela derrota, mas está aí, ó, em 1.797 votos, pelo menos, Renato Paiva não agradou a 82% da torcida do Botafogo. O que a gente vai fazer em relação a isso? Falar a verdade para o torcedor. Calma, vamos deixar o cara trabalhar e vamos torcer para que nem o John Texor, nem o Grupo City estejam errados em achar que ele pode ser, sim, um treinador muito do competente. Um grande abraço para vocês que ficam, eu volto no vídeo da tarde. Fui!